Olá pessoal, boa noite. Vamos a mais uma videoaula de Geografia. Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema Dinâmica da Atmosfera, destacando, nesta ocasião, os elementos e os fatores do clima. Vamos então à nossa videoaula. Inicialmente vamos definir, apresentar as definições dessas duas categorias, tempo e o clima, claro, tempo no sentido atmosférico, que é o conjunto das características ou o estado momentâneo da atmosfera em determinado lugar. Então, para a gente definir o tempo, para o meteorologista definir o tempo, o profissional que trabalha com o tempo, no sentido climático, inicialmente se observa o céu e analisa o estado momentâneo de como a atmosfera está naquela ocasião e naquele lugar. Já o clima é a condição média ou os tipos, a média dos tipos de tempo. E essa média tem que ser observada a partir, após um período de observação de 30 anos. Então, o climatologista vai definir o clima de um lugar a partir das observações diárias do meteorologista que analisa o tempo. Então, a observação do tempo, pelo mínimo de 30 anos, aí pode ser definido, então, o clima de determinado lugar. O clima, por sua vez, ele é um conjunto de 6 elementos. Então, o clima tem em sua composição a temperatura, a umidade, a precipitação, massas de ar, ventos e pressão atmosférica. São os chamados elementos do clima. Esses elementos, por sua vez, sofrem interferência de alguns fatores, os chamados fatores do clima, latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade e correntes marítimas. Então, são fenômenos, são eventos que interferem em algum ou em vários elementos do clima. Da relação entre esses dois conjuntos, os elementos e os fatores, se determina o tipo climático de determinado ambiente, que predomina, o tipo climático predominante, porque nos ambientes, nos diversos ambientes, pode também ainda ocorrer um microclima, certo? E aí eu coloquei uma imagem de uma previsão do tempo, daqui do Recife, do dia 27, e a gente tem aí destacado alguns elementos da observação do tempo nessa ocasião, no dia 27, o destaque aí para alguns elementos e como estavam se comportando naquela ocasião. Pois bem, para darmos continuidade, precisamos aí destacar a questão do albedo. O que é o albedo? Inicialmente, vamos relembrar que da radiação solar, que diariamente se dirige em direção à Terra, que vem em direção à Terra, 50% chega à superfície, é absorvida e depois liberada de volta para a atmosfera em forma de calor. A gente já sabe disso. Os corpos, as superfícies, elas absorvem esse calor ou elas refletem a radiação solar de forma diferenciada. Cada superfície, ora reflete mais, ora absorve mais, Depende do comportamento dessa superfície ou desse corpo. Deste modo, a gente vai falar agora da reflexão. A intensidade da reflexão da radiação solar por pelas diferentes superfícies se chama albedo. Então, albedo é a capacidade que um corpo, que uma superfície tem, de refletir a radiação solar e não absorver, ok? Temos aqui uma imagem com diferentes superfícies e seus albedos, Então, por exemplo, uma área vegetada tem um albedo entre 15% e 30%, ou seja, reflete de volta para a superfície entre 15% e 30% do calor. Desertos, áreas arenosas, como o deserto do Saara, ou areia, por exemplo, refletem entre 25% e 45%, certo? De volta para o espaço, não absorve aquele calor. Por outro lado, asfalto,
que é escuro, né, tem um albedo relativamente baixo, de 5 a 20% de reflexão da radiação. Ou seja, o asfalto absorve mais do que reflete a radiação solar. E aí eu deixo aqui a primeira pergunta para vocês. Considerando toda a superfície do planeta Terra, quais são as áreas do globo que apresentam o maior albedo? E por quê? Reflitam e respondam esta questão aí. Pois bem, vamos agora analisar os elementos do clima, né? Inicialmente a temperatura, que é um dos elementos mais perceptíveis do clima. A gente percebe porque a gente sente, né? A sua intensidade, né? Maior ou menor calor. A temperatura, ela varia, ela sofre interferências principalmente da latitude e da altitude. À medida que a latitude aumenta, a temperatura diminui. E por que isso se dá? Então, à medida que a latitude aumenta, ou seja, mais próximos dos polos, é maior latitude, menor temperatura. Por quê? Alguns fenômenos vão explicar isso. A esfericidade da Terra, a inclinação do eixo da Terra e os movimentos que a Terra realiza. Por esses motivos, né, principalmente a esfericidade e a inclinação, faz com que as diferentes faixas da Terra, ou a superfície terrestre, receba a radiação de maneira diferenciada. Logo, quanto mais alto a latitude, quanto maior a latitude, menor temperatura, porque a incidência da radiação solar não vai ser tão intensa quanto nas faixas de baixa latitude, região equatorial, ok? Maior latitude, menor temperatura. Quanto à altitude, nós temos que, sabemos dessa máxima, né? Maior altitude, menor temperatura. Então, a altitude interfere no elemento temperatura. O ar é mau condutor de calor. E a temperatura vai caindo à medida que aumenta a altitude e o ar se torna rarefeito. Vai reduzindo, né, a quantidade das partículas e a absorção de calor, logo a temperatura vai caindo à medida que aumenta a altitude, em média 6,4 graus centígrados a cada 1.000 metros de altitude. E aí, como exemplo, nós temos regiões próximas, aqui no Brasil, próximas da linha do Equador, como Belém, tem uma média de temperatura muito maior, né? E nesse caso aqui a gente está falando da latitude, muito maior que, por exemplo, Porto Alegre, que tem uma latitude maior, logo uma temperatura menor, ok? Nesse caso aqui da altitude, nós estamos vendo aqui 3 diferentes níveis, né, patamares de altitude, com temperaturas bem diferenciadas. Ao nível do mar, 22, que é zero, né, o nível do mar de altitude, 22 graus. A 600 metros de altitude, nós teríamos 19 graus de média de temperatura. E a 1.200 metros, essa temperatura cai para 16. Então, fator altitude interferindo no elemento temperatura. Segundo elemento do clima, umidade. Umidade é o vapor d'água, a presença do vapor d'água na atmosfera. A umidade, a gente escuta muito umidade relativa, umidade absoluta, nas previsões do tempo, né? Umidade relativa é a relação entre a umidade absoluta e o ponto de saturação. E o que é a umidade absoluta? Claro, o total de umidade que uma massa carrega. O ponto de saturação, o que é isso? É a quantidade máxima de vapor que aquela massa, aquele ar consegue reter, consegue sustentar, consegue suportar. Quando essa massa úmida, né, essa nuvem, atinge o ponto de saturação, ela libera a água em forma de chuva ou de outro tipo de precipitação. Então, ocorre a precipitação. A umidade, ela varia em função principalmente da altitude, novamente, e da latitude. Novamente, os 2 fatores interferindo aí em um elemento do clima. Quanto mais alto, quanto maior a altitude, menor quantidade de vapor de água.
Quanto maior a altitude, menos úmida é a atmosfera. Nesse caso aqui, a gente está falando apenas da troposfera, claro, né? Esse detalhe é bem importante. Por quê? Porque quanto mais alto na troposfera, menor quantidade de gases, logo menor vapor d'água, porque precisa, então, do oxigênio, claro, para ter a água presente na atmosfera. Considerando a latitude, quanto maior latitude, menor umidade também. Por quê? Quanto maior latitude, a gente já sabe que esfria, fica mais frio. Se fica mais frio, diminui a evaporação, né? A capacidade de evaporar as águas. Logo, menor evaporação, menor umidade da atmosfera. Maior latitude, menor umidade na atmosfera. Leia-se, claro, troposfera que a gente está falando, né? E a gente já segue, então, para o próximo elemento do clima, que é a precipitação. O que é a precipitação? Já falamos aí, né? Agora há pouco. Queda de água da atmosfera para a superfície. É o inverso da evaporação, que é a subida de água, né, da superfície, né, através da evaporação, para a atmosfera. Nesse caso é o contrário. E essa água, essa precipitação, pode se dar no estado líquido ou no estado sólido. Como ocorre? Por que ocorre a precipitação? Ela vai resultar da condensação do vapor de água. O que é a condensação? É a transformação, não é a passagem, desculpa, do vapor de água, do vapor para o estado líquido. Então, ocorre a condensação. A precipitação pode ocorrer em forma de chuva, de chuvisco, de neve, de granizo, de nevoeiro, neblina, orvalho, geada. Então, veja, são diferentes formas de precipitação, né? De queda da água da atmosfera. Ora em estado líquido, ora em estado sólido, né? Como a geada, como o granizo, como a neve. A abundância ou a escassez, o excesso ou a falta de precipitações definem o que são climas úmidos, semiúmidos ou áridos, né? Então, essa relação aí da intensidade da precipitação vai definir se o clima, por exemplo, é úmido, como aqui o do Recife, né? O clima do Recife, tropical úmido ou litorâneo, ou um clima seco, como tropical continental de Brasília, né? Que é bem mais seco que o de Recife. E claro que esses dois elementos, umidade e precipitação, estão diretamente, né? Não só esses dois, como outros diferentes, mas esses dois estão ligados diretamente ao ciclo da água, né? A evaporação, a condensação, a precipitação, então estão relacionados diretamente ao ciclo da água. Falar em precipitação, a gente já destaca a chuva, né? A chuva é o tipo mais comum das precipitações, principalmente no Brasil, principalmente na faixa equatorial do globo, que é a faixa onde há a maior intensidade de precipitações chuvosas, né? De chuva. É a faixa mais quente, é a faixa de grande evaporação, e é a faixa de maior umidade e precipitação. E o que é a chuva? A chuva vai resultar do contato de uma nuvem saturada, então uma nuvem carregada de umidade e saturada, né, no limite da precipitação. Então, do contato dessa nuvem carregada de umidade com uma camada de ar frio, ocorre a chuva. A chuva, ou as chuvas, né, elas diminuem das áreas equatoriais para as áreas polares. Portanto, áreas equatoriais, maior intensidade de chuva. Áreas polares, menor intensidade nas chuvas. Existem 3 tipos de chuvas que todos vocês já conhecem, né? Só vamos relembrar. Convectiva, ou chuva de convecção, a mais comum, né, o mais comum tipo de chuva, formada pela ascensão vertical do ar úmido, claro. Então, a massa de ar úmida sobe na troposfera, ascende. Ao subir, ela se resfria. Ao ser resfriada, essa massa úmida vai se condensar e se precipitar. Geralmente, é o que a gente define como uma pancada de chuva. É forte, acompanhada de trovões, às vezes de granizo. Então, é de curta duração e de alta intensidade. E a gente chama popularmente isso de
pancada de chuva, né? A chuva convectiva ou de convecção. Aí está o desenho ilustrativo. A chuva orográfica resulta do deslocamento horizontal do ar úmido, claro, que ao entrar em contato com uma área elevada, com a superfície elevada, vai subir, vai tender a subir. Então, massa de ar úmido se deslocando lateralmente, encontrando uma barreira orográfica, ela vai tender a subir. Ao subir, o que é que vai acontecer? Se resfriar. Massa úmida se resfriando, ocorre a chuva. O nome dessa chuva, orográfica. Lembra o quê? Oro, montanha, orogênese, lembra disso, né? Então, aí está a ilustração da chuva orográfica. Lembrando 2 detalhes aqui, ó. Esse lado é uma vertente dessa barreira, né, dessa elevação. Este lado aqui, outra vertente. Então, o que é que nós temos? Na vertente do encontro da massa úmida com a barreira, que vai provocar a chuva, né, desse lado, essa vertente se chama barlavento. A vertente oposta, onde agora a nuvem descarregou a massa, descarregou sua umidade e agora está seca, a vertente, então, oposta se chama sotavento. Vertente barlavento, barra o vento e faz com que a massa se precipite, é úmida. Vertente sotavento, vertente seca. A massa agora está seca, ok? Não esquecer desse detalhe. Terceiro tipo de chuva frontal, também chamada de ciclônica, é o encontro de 2 massas com características diferentes. Claro, uma úmida, quente e úmida, e uma fria e seca. O encontro dessas duas, uma massa úmida, ao ser resfriada, o que é que provoca? Chuva. Então, nesse caso, se chama chuva frontal. Geralmente são chuvas contínuas, intensidade moderada, mas abrange uma grande área e pode durar por alguns dias até. E aí alguém, quando vocês escutam na previsão, o locutor diz, uma frente está estacionada em tal lugar. Então, pode acontecer a chuva frontal e durar alguns dias até, ok? É menos intensa, mas é mais demorada. E aí está a ilustração. Outras formas de precipitação que a gente já citou, orvalho, né? O orvalho sempre, né, a gente observa logo cedinho, né, ao amanhecer, a gente às vezes observa o orvalho. Quando a umidade presente em superfícies sólidas, né, carros, plantas, às vezes a cerca, o solo, condensa devido à diminuição da temperatura na madrugada. Então, o ar do entorno daquela superfície superfria vai condensar, vai provocar essas gotículas que a gente chama de orvalho. Geada, né, ocorre quando a superfície está abaixo de zero. Então, imagine o orvalho, imagine que essa superfície, ao invés de está resfriada, mas abaixo de zero, vai acontecer a geada, que também ocorre nas superfícies sobre carros, sobre as cercas, as plantas, o solo, é semelhante, sendo que nesse caso a temperatura está abaixo de zero. Nevoeiro, neblina, é quando também a gente observa geralmente na madrugada e geralmente no inverno, né? A gente chama até aquela nuvem acinzentada, né? A gente chama assim. A temperatura do ar desce bruscamente, o vapor, né, do ar está saturado e produz aquele manto de nevoeiro próximo do solo, né? E pela condensação das partículas de vapor d'água em suspensão ali, o solo muito frio, muito cedo da madrugada, geralmente ocorre no inverno, e a gente percebe aquele nevoeiro. É a neblina ou nevoeiro. E granizo, que ocorre principalmente em regiões tropicais, é quando a massa úmida ascende de forma muito rápida, atinge elevadas altitudes da troposfera, de maneira brusca, chegando abaixo de zero, e claro, vai formar cristais grandes, né, blocos de gelo, que vai solidificar rapidamente e cair em forma de granizo, ok? Outro elemento do clima, né? A pressão atmosférica. A pressão popularmente é dita como o peso do ar, né, sobre uma superfície, sobre um corpo. A pressão atmosférica, que vocês conhecem muito bem, vocês estudam esse conteúdo em química, né, se não me engano, ela varia em função da
do fator altitude, principalmente, né? E do elemento temperatura. A temperatura interfere na pressão. Vamos lá. Pressão é o peso do ar sobre um corpo. E aí, com relação à altitude, quanto maior a altitude, menor pressão. Por que menor pressão? Porque a camada de ar vai se tornando mais rarefeito, né? E, aliás, a coluna de ar vai se reduzindo. Se nós estamos aqui numa superfície muito baixa, eu vou receber, né? Vou estar carregando toda essa coluna de ar. Então, é um peso enorme. Mas se eu estiver, por exemplo, sobre o Everest, eu só vou carregar este pedaço só vai estar sobre o meu corpo esta coluna. Então, menor peso, portanto, menor pressão, ok? Maior altitude, menor pressão. Menor altitude, maior pressão. A temperatura interfere diretamente na pressão atmosférica. E o que é que nós temos? Alta temperatura, baixa pressão. Baixa temperatura, alta pressão. Alta temperatura, os gases são espalhados, né? E aí vai reduzir o peso naquela superfície, né? Naquele corpo. Baixa temperatura, o ar se comprime, se condensa, se agrega, né? E aí o peso se torna maior naquele ponto. Então, baixa temperatura, alta pressão. Mas aí a gente está vendo uma questão antagônica. Se eu sei que baixa altitude, a temperatura é maior, como é que eu estou dizendo que em baixa altitude é maior pressão? Se com o calor o ar vai se dissipar. E aí, no caso da geografia, para a gente anular esse efeito, né, essa contradição, a gente considera que toda a superfície terrestre está no mesmo nível. Se a gente considerar isso, toda a superfície no mesmo nível, eu estou considerando apenas o elemento temperatura. Alta temperatura, lugares quentes têm baixa pressão. Lugares frios têm alta pressão atmosférica, ok? Áreas frias, alta pressão. Áreas quentes, baixa pressão. A variação da pressão atmosférica, deste elemento pressão atmosférica, faz com que ocorra o deslocamento do ar, no sentido horizontal, que a gente chama popularmente de vento. E vento é um outro elemento do clima. Então, a pressão, a variação da pressão é a responsável pelo deslocamento dos ventos. E o que são ventos, né? O que é o vento? É o ar em movimento. Então, o movimento dos ventos tem a ver com a pressão atmosférica. O movimento, então, deve-se, movimento dos ventos, às diferenças de temperatura, que vai, claro, interferir na pressão, né? Diferença de temperatura ou de pressão. E aí os ventos sempre se deslocam, sempre sopram, né? Das áreas mais frias, que têm altas pressões atmosféricas, para as áreas mais quentes, que têm baixa pressão atmosférica, ok? Então, ó, a lei é: deslocamento dos ventos se dá de áreas frias, altas pressões, para áreas de baixa pressão, ok? As áreas onde o ar faz movimento ascendente, né? Movimentos verticais, portanto, são denominadas de baixa pressão, e nas regiões onde o ar faz movimentos descendentes são chamadas de zonas de alta pressão. Essa imagem é a imagem clássica da circulação geral da atmosfera. E é que está dizendo essa imagem como é que se comporta a atmosfera, o ar, né? Como é que ele se movimenta, como é que ele circula, circulação geral da atmosfera. Claro que é uma imagem hipotética, um modelo hipotético, né? Do comportamento da atmosfera, mas que funciona e corresponde à realidade na maior parte das ocasiões, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Vamos analisar essa imagem. Nós temos região equatorial, está escrito um B, tem uma letra B aqui, B de baixa pressão. Por que essa região é baixa pressão? Porque é muito quente, é a área mais quente, né? Na região, a faixa equatorial. Então, área quente, baixa pressão,
atrai ventos. Área fria, onde tem o ar, né? Aí é alta pressão, desloca vento. O vento sai da área de alta pressão para a área de baixa pressão. O que é que nós temos aqui? ZECIT. O que é ZECIT? Zona de convergência intertropical. Convergência de quê? O que está convergindo para essa região? Os ventos. Que ventos? Esses ventos até têm nomes. Alísios de Nordeste, alísios de Sudeste. Eles convergem para a região equatorial, certo? Direção ó, Nordeste, Equador, Sudeste, Equador. Então, essa faixa é chamada de zona de convergência intertropical, ou zona de convergência dos alísios, aqui. Nós temos, por exemplo, os ventos polares. O que são os ventos polares? Sopram dos polos para essa região de baixa pressão, que é, claro, mais quente em relação aos polos. E aí nós temos uma certa contradição aqui. Ora, professora, os ventos não sopram das áreas mais frias para as áreas mais quentes? E o que é isso aqui? O que é os ventos verdes? São chamados de contra-alísios. Por que contra-alísios? Porque eles têm movimentos contrários, né? A direção contrária aos alísios. Então, ventos alísios, contra-alísios, ventos polares. Então, 3 classes de ventos, né? Considerando a circulação geral da atmosfera, 3 grandes classes de ventos. Alísios sopram dos trópicos para o Equador, Nordeste e Sudeste, contra-alísios, né? Posição contrária, sopram dos trópicos para os círculos polares, Norte e Sul, e os ventos polares sopram lá dos polos para os círculos. Vamos à contradição dos contra-alísios. Por que os contra-alísios sopram daqui, próximo dos círculos, próximo dos trópicos, para os círculos? Não sopra do lugar mais frio para o lugar mais quente? Porque nesse caso aqui, senhores, é uma célula. Todos os ventos circulam em forma de célula. E que célula é essa? Se o vento sai daqui e, para ele se movimentar, ele tem essa célula de movimentação aqui, acende, né? Baixa, se aquece, acende, desce. Então, isso é uma célula, né? Os fluidos se movimentam assim, né? Aquece, acende, esfria, desce. Então, se esse vento sai dessa região aqui, né, a chamada alta, né, que é uma região de alta, né, que é frio, tecnicamente, e aí ele se desloca e ele sobe muito na troposfera, ele ascende muito, então ele faz esse movimento inicial, né? Está quente, sobe, e aí ele se resfria, se movimenta e desce em outra localidade. Se este vento ascender muito na troposfera, o que vai acontecer com a temperatura dele? Vai resfriar, não é isso? Então, e o vento sopra de onde? Do lugar mais frio para o lugar mais quente. Se esse vento sobe demais e lá em cima ele encontra uma região super fria, ele vai procurar uma região mais quente do que ele está. Nesse caso, essa área aqui, esse círculo, se torna mais quente para esse vento do que onde ele estava lá no final da troposfera. Entenderam? Então, por isso esse comportamento dele. Aliado a isso, o comportamento dos ventos também são explicados pelo movimento de rotação, né? O movimento de rotação vai interferir diretamente na distribuição e na direção dos ventos. E também a ação da gravidade, né? Puxando a gravidade da Terra, puxando os ventos. Então, o comportamento dos ventos pode até mudar. Tem essa direção, de repente mudou o comportamento, mudou a direção, porque tem outros eventos que vão interferir no comportamento da circulação geral da atmosfera. Por isso que isso é um modelo hipotético, né? Claro que os ventos alísios sopram nesse modo, essa é a circulação geral, que geralmente corresponde à realidade, mas que tem outras interferências nesse evento aí.
A principal célula, né, como se descobriu que os ventos circulam nessa movimentação aí, né, faz essa movimentação? A célula de Hadley, aqui que explica, por exemplo, o movimento dos ventos alísios, certo? Esta célula, então, movimenta. Desce, aquece, sobe, resfria e vai descer em outro lugar, né, em outra posição. Pois bem, aí está. Os ventos se movimentam sempre de uma região de alta pressão, logo de baixa temperatura, para uma região de baixa pressão, logo alta temperatura. Só lembrar dos alísios nessa questão aí. Esse deslocamento do ar, que a gente chama popularmente de vento. Zonas de alta pressão são chamadas de anticiclonal. Outro nome do vento, né? Ciclones. Tem até o nome de uma marca de um ventilador que se chama ciclone. Vento, né? Então, áreas que dispersam os ventos são anticiclonais, antiventos. Que áreas são essas? As áreas frias, as áreas de alta pressão. Dispersora de ventos. As zonas de baixa pressão, as áreas quentes, são chamadas de ciclonais. Elas atraem os ventos, como a região do Equador. Então, a região do Equador, a zona de convergência dos alísios, né? Uma região ciclonal, ok? Quando os ventos se deslocam, eles carregam consigo as características dos lugares de onde eles estão vindo. Então, imagina uma camada de vento se formar sobre a Antártica. Como é que ele vai ser? Como vai ser o comportamento desse vento? Vai ser extremamente frio. E aí eles vão carregando essa característica, especialmente as características de temperatura e de umidade, ok? Se forma uma massa de ar e vai se deslocando, né? Esse vento vai se deslocando, essa massa de ar vai se deslocando e vai levando as características. Então, podem ser esses ventos, essas massas, quente ou fria, úmidas ou secas, e nesse caso a gente chama de massas de ar. Um bloco de vento que se forma em determinado lugar e se desloca com as características daquele lugar onde ele se formou. Esse bloco de vento é definido como massa de ar. É um bloco de ar. As massas de ar constituem um elemento do clima também. Olha outro elemento lá, né? Massas de ar. São blocos de ar com características da região que se formam. E que características são essas específicas e principais? Temperatura e umidade. E vão se deslocando pela atmosfera. As massas de ar podem ser polares, tropicais ou equatoriais. Então, existem 3 conjuntos de massas de ar. Polares, quando se formam, obviamente, nos polos, tropicais e as equatoriais, né, próximo da linha do Equador. As tropicais, caso se formem sobre o oceano, imagina aqui no Recife se formasse uma massa de ar sobre o Oceano Atlântico, massa de ar tropical. Se formarem sobre os oceanos, são massas úmidas, claro, quente, porque é tropical, região tropical, e úmida. Se formarem nos continentes, no meio do continente, são secas. Então, as massas de ar, geralmente, quando se formam sobre oceanos, são úmidas. Quando se formam no meio do continente, são secas, geralmente. Massas polares, geralmente frias e secas. Por quê? Visto que as baixas temperaturas não possibilitam a forte evaporação das águas. Imagina uma massa de ar se formando sobre o Oceano Glacial Ártico. A taxa de evaporação lá é muito intensa? Não, porque é muito fria. Então, é uma massa seca. Massas equatoriais. Quentes se formam próximas da linha do Equador. São quentes. E eu não falei da umidade delas, né? São massas de ar quentes, porque se formam próximo da linha do Equador. E aí a gente falou que massa de ar, se formar sobre o continente, é seca. Se formar sobre o oceano, úmida, não é isso? Quando 2 massas de ar se encontram, uma fria e uma quente, formam o que a gente já falou, lá no caso das chuvas, de uma frente, né? Essa frente pode ser quente ou fria. Quente, se a massa de ar quente for muito maior e dominar a fria, ou massa de ar fria for maior,
vai formar uma frente fria, né? Então, esse encontro, a frente, podem provocar as chamadas chuvas frontais, que a gente já falou. As principais massas de ar que atuam no Brasil. Vamos relembrar, porque vocês já estudaram isso, né? Nós temos EC, massa equatorial continental. Equatorial continental. Quando uma massa de ar se forma sobre o continente, geralmente ela é seca. Nesse caso aqui, é uma exceção. A equatorial continental é úmida. Por que a equatorial continental é úmida? Porque se forma sobre essa imensa área da floresta amazônica e também uma área banhada por inúmeros rios, né? O maior rio do mundo está aí. Então, para uma massa ser úmida, precisa de quê? Umidade evaporada, né? Evaporação. Então, apesar de se formar no continente, a equatorial continental, ela é úmida por conta da evapotranspiração da floresta amazônica e, claro, da imensa quantidade de rios, né? De água e da evaporação dessas águas. Então, é uma massa úmida. A massa equatorial atlântica se forma, então, na região próxima do Equador e, claro, sobre o Oceano Atlântico. Nesse caso, obviamente, ela é quente e úmida. Então, essas duas massas aqui que se formam a porção norte do nosso país, uma no oceano e uma no continente, as duas são úmidas. A massa tropical atlântica, é quente, né? Se forma na região tropical e úmida porque está sobre o Oceano Atlântico, se forma sobre o Oceano Atlântico. A massa tropical continental se forma nessa região aqui, sobre o continente. Ela é quente, né? Porque é uma massa tropical e ela é seca, se forma sobre o continente, nessa região aqui, ok? O que mais que nós temos? Massa que interfere nos climas do Brasil. A gente está falando disso aí, né? As principais massas que se formam e que atuam na composição, na dinâmica climática do território brasileiro. Então, são quantas massas? 5, né? Equatorial continental, equatorial atlântica, tropical continental, tropical atlântica e a polar atlântica, que não se forma no Brasil, mas que se desloca para o nosso território, né? Se forma lá próximo ao polo, próximo à Patagônia, e se desloca para o Brasil. Então, ela é fria. Ela não é tão seca, ela tem um pouco de umidade. E essa massa, olha aqui a ZCIT, né? A zona de convergência. Aqui nós temos o inverno e nós temos o verão. E no inverno, a polar atlântica, ela avança demais. Ela ganha força, né? Período mais frio, e avança para o território brasileiro. Inclusive, vocês escutam na previsão do tempo, a massa polar atlântica trouxe friagem para a Amazônia. O que é friagem? É uma queda brusca da temperatura, pode chegar até a Amazônia essa massa, imagina. E, claro, vai provocar queda da temperatura no clima equatorial da região norte, ok? Então, a massa se desloca com suas características e vai levando essas características para o lugar onde ela está se deslocando. Então, nesse caso, aí ela vai trazer, claro, a friagem, né? A queda de temperatura, certo? É importante esse detalhe aí. A climatologia define que os climas se formam, são definidos principalmente devido aos movimentos das massas de ar. Elas são as principais responsáveis pelas características, pela formação e as características dos diferentes tipos de clima do globo. Aqui eu destaquei mais uma vez a atuação dessa massa, que não se forma no território brasileiro, mas que é uma das 5 principais responsáveis, né, massas de ar que atuam no nosso território e que interferem na composição climática do Brasil. A atuação da massa polar atlântica. E aí, no inverno, né, falei para vocês que ela se desloca com muita intensidade, podendo chegar até a Amazônia. E aqui uma imagem de uma previsão do tempo, do clima-tempo, né? Desse importante órgão, desse site que analisa o tempo, né? Faz previsões de tempo. O que é que nós temos aqui? Uma frente fria. Por quê?
O encontro de duas massas forma uma frente. Olha o tamanho da massa fria, que é a massa polar atlântica, se encontrando aí com a massa equatorial continental. Então, vejam aí, formou uma massa de ar quente com a massa de ar fria, claro, formação de frentes. Formação de frentes vai também, além de trazer friagem para o lugar onde está se deslocando, vai provocar chuvas frontais, né? A MPA é a que mais influencia na organização climática do Brasil. No inverno, ela ganha força e se desloca para o continente. A região sul pode provocar geadas, que a gente já conhece, né? No sul do Brasil, as geadas, então a massa polar atlântica aí avançando. Sudeste, chuvas orográficas também, quando ela encontra a Serra do Mar, né? A umidade também da massa tropical atlântica, e encontro com a Serra do Mar, chuvas orográficas. No litoral nordestino, chuvas frontais, novamente encontro com a massa quente. Sul da região norte pode provocar a friagem, né? O fenômeno da friagem. E na região centro-oeste, ondas de frio. Então, uma massa extremamente importante na dinâmica atmosférica do Brasil, território brasileiro. Qual é o fenômeno que a imagem representa? Fenômeno de uma frente, né? Encontro de duas massas de ar com características diferentes. Pois bem, aí estão as principais massas de ar que atuam no Brasil e a sua localização e suas características. Pois bem, vamos falar agora rapidamente dos fatores do clima. Os fatores são, né, as características, os elementos, fenômenos que influenciam o clima em determinado local, interferindo em algum elemento climático. Então, nós temos as correntes marinhas, continentalidade, maritimidade, latitude, relevo, vegetação e altitude. Destaquei aí dois. A latitude a gente já viu, já falou, né, como é que a latitude interfere no clima, principalmente na temperatura e na umidade, né? E aí eu trouxe aqui algumas localidades, né, e suas respectivas latitudes e temperatura. Então, Macapá, que está na latitude 0, por exemplo, tem uma temperatura média em torno de 27 graus, né? Enquanto Porto Alegre está a 30 graus de latitude sul, tem uma média de 20 graus. Então, vejam a diferença de médias térmicas a partir da latitude. A altitude, destacando novamente, Belo Horizonte aí tem uma altitude de 860 metros e a média térmica de Belo Horizonte é em torno de 22 graus, né? 21,8. Enquanto o Rio de Janeiro está, em média, 2 metros do nível do mar, tem uma temperatura em torno de 25 graus de média térmica. Então, vejam aí a interferência desses dois fatores. Bom, fator vegetação. A vegetação ela é considerada para o clima como um regulador térmico. Interfere diretamente na temperatura, na umidade e na precipitação. Interfere aí, então, em pelo menos três elementos do clima, né? A vegetação, atuando como regulador térmico. Como é que funciona isso? Primeiro, reduz a incidência da radiação sobre o solo. Então, o solo vegetado vai absorver menos calor, menos radiação. Então, vai diminuir as temperaturas médias, né? Regulação, né? O regulador térmico aí. Vai diminuir as temperaturas médias de um lugar que tem vegetação. Reduz o calor. Mantém a umidade do solo, né? Visto que ele vai evaporar menos, né? Vai receber menos radiação, vai evaporar menos, logo vai ser mais úmido, né? Vai manter a umidade que ele tem. Aumenta a umidade do ar, porque contribui para a precipitação através da evapotranspiração. Olha a floresta amazônica e a massa equatorial continental, que é úmida. Então, a vegetação vai contribuir para a umidade e logo para a precipitação também, né? Através dessa função da evapotranspiração. E aí eu trouxe essa imagem e essa lei, aqui em Recife, em 2015, foi promulgada essa lei que define, que obriga a instalação de telhados verdes nos prédios com mais de 4 pavimentos. Para que isso? Qual o objetivo? Reduzir a temperatura, segundo estudos dessa lei, diz que pode reduzir em até 6 graus a média desse prédio em relação ao entorno, a média térmica desse prédio em relação ao entorno. Porque a vegetação vai bloquear a entrada, né, a absorção
de maior quantidade de radiação, logo vai reduzir a temperatura. Olha a importância da vegetação. E a gente visualiza isso, né? Os jardins de telhado, né? Os telhados verdes, né? Hoje já temos também as paredes, né? De algumas edificações vegetadas. Relevo é outro fator do clima, né? Já sabemos aí. Por exemplo, a chuva orográfica, né? Interfere diretamente na precipitação, na umidade e na temperatura também. Atua como um fator de aumento ou de redução da temperatura. Quanto mais alto um lugar, é mais frio, né? Ou quanto mais baixo, então o Everest, no topo do Everest, claro, o relevo vai interferir diretamente na temperatura. Também interfere na precipitação, porque pode bloquear a movimentação das massas de ar e vão, então, provocar ou não, né? Um lugar pode ser mais úmido ou mais seco, porque tem uma barreira orográfica no meio. E também pode atuar como corredores de ventos, as planícies. Trouxe aqui 2 exemplos rápidos, que a gente já conhece bem a atuação do relevo no clima, né? A barreira orográfica, vertente a barla-vento, mais úmida, né? E vertente a sota-vento, mais seca. Um mapa da América do Norte, né? A figura aqui da América do Norte, e nós temos aqui áreas elevadas a oeste e áreas, montanhas rochosas e Apalaches. Então, áreas elevadas a oeste e a leste. E as grandes, as conhecidas planícies centrais dos Estados Unidos, né? Que atuam, então, como corredor de ventos, né? Levando tanto as massas úmidas e quentes aqui do Golfo do México, quanto as massas frias, né, polares do norte aí, do Polo Norte. Então, funciona como um corredor de ventos as planícies centrais, logo a atuação do relevo no clima para definir o clima de um lugar. Esses 2 fatores do clima, eles são, né, sempre estão um em relação ao outro, a maritimidade e a continentalidade. É a posição de um lugar, de uma localidade, em relação ao mar. Se está mais próximo do mar, sofre a interferência da maritimidade. Se está mais distante do mar, sofre interferência da continentalidade. Então, isso interfere diretamente na temperatura, na umidade e na precipitação. Como assim? Como é que isso funciona? As águas se aquecem e se resfriam de maneira diferente, né? O comportamento das águas e da terra são diferentes, considerando a absorção, a irradiação e logo o aquecimento. A água se aquece e se resfria mais lentamente, faz com que a amplitude térmica, a diferença da temperatura máxima e da temperatura mínima, essa amplitude térmica seja pequena nas áreas próximas ao oceano. Então, vai se aquecendo lentamente Recife. Vamos imaginar Recife. O oceano, a água vai se aquecendo lentamente e depois vai se resfriando lentamente. Então, vai mantendo aquele calor próximo daquela localidade. As áreas mais distantes dos oceanos, né, as áreas que não têm oceano, sofre a interferência da continentalidade. Então, nós temos apenas a terra, o solo. O solo se aquece muito mais rápido, mas também perde calor muito rápido. Então, durante o dia é extremamente quente, absorve muito calor, se esquenta rápido, e durante a noite é extremamente fria, porque perde calor muito rápido. Então, a interferência da continentalidade faz com que a amplitude térmica seja bem mais elevada. Durante o dia, muito quente, durante a noite, muito frio. Então, a máxima e a mínima temperatura registrada vai ter uma diferença enorme, certo? Então, essa é a interferência desses fatores aí, continentalidade e maritimidade. E aí eu trouxe, por exemplo, 2 gráficos. Esses gráficos são chamados de climogramas. A gente fala deles depois. Mas o climograma de Salvador, que está localizado, é uma cidade litorânea, né, próxima ao oceano, logo sofre interferência do fator maritimidade. E o climograma de Cuiabá, que está distante do oceano, logo sofre interferência da maritimidade. As barras azuis são chuva, precipitação, nesse caso em forma de chuva, né? A linha vermelha, as linhas são temperaturas, a máxima e a mínima. Então vejam que em Salvador está sempre acima de 20, né? A mínima.
A máxima aqui, vamos ver essa diferença aqui, ó, em torno de, por exemplo, 27, a máxima nesse momento, né, no mês no período do inverno, e em torno de 20,5, 21. Então, aqui está a amplitude térmica, a diferença dessa para essa. Olha Cuiabá, o comportamento do clima de Cuiabá. A diferença nós temos aí até 34, máxima, e a mínima nós temos aqui em torno de 16. Olha a amplitude térmica deste clima de Cuiabá, que sofre a interferência da continentalidade, ok? Salvador, cidade litorânea, amplitude térmica mensal em torno de 3 a 6 graus. Já Cuiabá, que tem uma distância do oceano de quase 3.000 quilômetros, a amplitude térmica mensal é entre 8 e 17 graus de diferença entre a máxima e a mínima. Correntes marítimas, outro fator, né, do clima. Correntes marítimas, vocês também já conhecem, são porções de água salgada, se deslocam no meio dos oceanos, mas apresentam características diferentes das águas oceânicas, das águas adjacentes, né? A origem está relacionada à circulação atmosférica. Então, o movimento da Terra, a circulação dos ventos, né? Circulação atmosférica. E também ao aquecimento desigual das águas oceânicas, explicam aí, mas ainda há muito estudo a se fazer sobre as origens das correntes marítimas. Não tem uma explicação muito aceita, totalmente aceita ainda. E aí nós temos as principais correntes marítimas do mundo e as correntes também funcionam como reguladoras do clima. Aliás, o oceano funciona como regulador do clima também, né? Por quê? As águas conduzem calor, né? No caso, as correntes, tais quais as massas de ar, se formam em um lugar e carregam as características daquele lugar, principalmente de temperatura, para os lugares onde se deslocam. Nesse caso aqui, essas correntes alaranjadas são quentes, as correntes azuis são frias. Então, nós temos aqui, por exemplo, corrente do Brasil. Corrente do Brasil é quente. Se forma aqui, na costa do Brasil, à altura do Nordeste, e vai se deslocando, levando calor. Por outro lado, a corrente de Humboldt, por exemplo, é uma corrente fria e vai trazendo aqui, ó, deslocando e trazendo essa queda de temperatura por onde ela se desloca. Então, conduzem calor de um lugar para o outro, interfere na temperatura do ar também, né, porque há uma relação aí entre o oceano e a atmosfera adjacente, né, vai aumentar ou não a evaporação, e claro, contribui também para o aumento ou redução de umidade e logo de precipitação, ok? Se provoca, se resfria o ar, vai reduzir a evaporação, né? Se aquece o ar, vai aumentar a evaporação daquele lugar, logo vai contribuir para a umidade e também para a precipitação, né? Então, a importância das correntes marítimas como reguladoras do clima. Correntes frias propiciam, contribuem para a formação de climas amenos e secos, o que reduz a evaporação daquela região oceânica. As correntes quentes, por sua vez, propiciam a formação de climas quentes e úmidos. Ok? E aí, trouxe aqui para vocês exercitarem um pouquinho. Finalizar a aula, sempre vocês refletindo. Aí eu trouxe uma questão da SpaceX do ano passado, 2019, que está relacionado com o assunto que a gente falou agora. Gostaria que vocês respondessem, analisassem e respondessem essa questão. E esse desafio, essa imagem que eu coloquei lá no início da aula, ela é semelhante, né? Porque a data aqui é diferente. Aqui eu coloquei no início, a abertura da aula é de 27 de outubro de 2020. Aqui é 16 de agosto de 2015. E o que é esse desafio? Vamos lá. Aqui tem uma reportagem que diz o seguinte. Segundo a APAC é a Agência Pernambucana de Águas e Climas. É o órgão responsável pela análise climática aqui do estado. Então, segundo a APAC, a maior rajada de vento do Recife atingiu 53 km por hora na tarde dessa quinta-feira, 13 de agosto de 2015. Há 5 anos, portanto. Durante a madrugada, os ventos atingiram 37 km por hora. Naquela ocasião,
telhados foram arrancados, o evento chamou bastante atenção. A velocidade média dos ventos daqui, do Recife, é em torno de 7,2. Naquela ocasião, foi de 37 km por hora. Agosto é normalmente o mês de ventos fortes, porém antecipamos um pouco isso por causa do fenômeno do anticiclone do Atlântico Sul. Explica o meteorologista Ramilson Ferreira da Silva da APAC. Anticiclone a gente já sabe, né? É uma área de alta pressão, né? Expulsa ventos. A pergunta é, o que explica o fenômeno destacado nessa notícia? Analisem essa imagem e me digam, o que explica Recife, que está aqui nessa seta, ter recebido ventos com essa velocidade, né? Nós temos aí na imagem, só para deixar a dica, esses números são os números dos valores da pressão atmosférica. Então, são as isóbaras. Lembra que a gente já falou disso, né? Lá quando a gente estudou mapas. Isóbaras são linhas que representam valores iguais de pressão em determinada localidade. É a espacialização dos valores da pressão atmosférica. Então, se chamam isóbaras. E aí nós temos as diferentes isóbaras e seus valores de pressão. E aí eu destaquei essa linha vermelha, essas duas linhas, né? E aí analisem aqui, porque está Recife, vejam as isóbaras aí. Nessa imagem ainda nós temos frentes, né? Frente fria, esse é o símbolo de frente, certo? No mapeamento, na espacialização do fenômeno. Frente quente, frente fria, nós temos aí. Destaquei aqui essa letrinha A. Lembra que o A de alta pressão, né, e o B de baixa pressão. Analisem e procurem responder. É um desafio aí para vocês, certo? Muito obrigada pela atenção. Bons estudos e qualquer dúvida, deixa lá no mural que a gente responde, ok? Muito obrigada e até a próxima videoaula.